Fala pessoal, fala seus lindos. Pessoal, muita gente me mandou mensagem pedindo para mim falar a respeito de suspensão dos consignados 180 dias ou suspensão dos consignados 120 dias, né? Ou seja, suspensão das parcelas do empréstimo consignado ali do benefício, né? Muita gente fala a respeito disso. Então eu vou esclarecer para vocês de uma forma clara, objetiva, que você consegue entender de fato o que é essa suspensão do empréstimo consignado, como funciona essa questão de suspender empréstimo consignado do seu benefício, né? Isso vale tanto para aposentado, pensionista, BPC-Loas que tem ali os empréstimos consignados, sempre surge essa dúvida se tem como suspender, se não tem como suspender, como que é feito isso, muita gente divulgando essas questões aí, e eu vou falar a respeito disso hoje, vou esclarecer suas dúvidas direitinho. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva para você ficar por dentro das notícias, novidades do mercado financeiro e INSS em geral. Coloca aí nos comentários, você já ouviu falar a respeito de suspensão de consignado 180 dias, 120 dias, 90 dias? Eu já vi de todos os prazos, 180, 120, 60, 30. Então vamos lá, eu vou te explicar direitinho como isso aconteceu, como surgiu essa questão da suspensão do consignados. Isso foi na pandemia, tá? Surgiu um projeto de lei durante a pandemia para suspender o consignado do aposentado, pensionistas e beneficiários do INSS, que já podiam pegar empréstimo. Então surgiu ali um projeto de lei específico referente a essa questão da suspensão dos consignados. Porém, esse projeto de lei que surgiu não foi para frente. Mas mesmo assim, o presidente, por meio de uma medida provisória, ele soltou algumas declarações a respeito disso e alguns bancos acataram, mas acataram de forma específica naquele momento da pandemia. E vamos dar uma olhada nisso aqui, eu vou compartilhar minha tela com vocês agora e vamos trocar uma ideia a respeito disso, tá? Se você olhar aqui, ó, essa é a lei número 14.131 de 30/3/2021, tá? Ela dispõe sobre o acréscimo de 5%, foi quando aumentou o percentual para empréstimo ali, tá? Colocou 5% a mais para a pessoa tá pegando de empréstimo consignado. E ela também colocou no texto o seguinte, ó, eu vou abrir aqui para vocês, tá? Aqui, ó, no artigo 4º, fica facultada, ou seja, ele pode fazer a concessão de carência por 120 dias para as novas operações de crédito consignado, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor dessa lei. Ou seja, ele poderia dar uma carência por 120 dias a critério deles. Não era obrigação dos bancos, fica facultada a concessão de carência por até 120 dias. E ele ainda colocou ali, ó, mantida a incidência de qualquer dos casos durante o período da carência, juros e demais encargos contratados. Ou seja, era uma carência que te cobrava por ela. Então, para os bancos ficou muito interessante trabalhar com isso naquele momento ali na pandemia. Então, o que aconteceu? Os contratos novos a gente poderia colocar na tabela de carência. Ele aumentaria, diminuiria o valor porque ele cobraria juros durante aquele período de carência, tá? E os refinanciamentos também, por exemplo, você já tinha uma parcela que estava lá pagando, você queria ficar suspenso ali por 120 dias do seu consignado, não era só você ligar no INSS que iria suspender, você tinha a obrigação de fazer um refinanciamento, ou seja, validar um novo contrato e pagar juros durante o período dessa carência, né? Seria incidido ali os juros, teria juros cobrado e você continuaria ali pagando o mesmo valor de parcela depois dos 120 dias. Então, de todo jeito, você pagaria o juro sobre isso, tá? Os bancos ficou ali facultado a estar fazendo isso e eles fizeram esse processo, eles tinham tabela dentro do sistema durante o período de pandemia. Foi trabalhado realmente uma carência de 120 dias durante o período de pandemia. Davidson, nesse momento que a gente está agora, em 2024, existe a possibilidade de voltar uma carência, mesmo que seja cobrado juros e os encargos? Acho difícil, tá? Acho difícil porque não é interessante para os bancos. Se não é interessante para os bancos, eles não vão colocar, porque afinal de contas a lei fala que fica facultada. Fica facultada. Então ele pode colocar ou não essa questão da carência, tá? Ele pode colocar uma tabela de carência, mas não tem nenhum banco trabalhando com carência e não tem a possibilidade de nenhum banco trabalhar com carência nesse momento, nesse ano de 2024, eu duvido muito. Eu vejo muita gente divulgando aí que tá valendo tabela de carência, carência de 180 dias, não
Tem, tá, pessoal? Então, se você vê aqui, ó, no texto, ó, aqui, ó, lei número 14.131 de 30 de março de 2021, tá? Ó, pelo presidente da República, fica facultada a concessão de carência por 120 dias para as novas operações de crédito consignado, bem como para as que tenham sido firmadas antes da entrada em vigor dessa lei, mantida em qualquer dos casos a carência durante o período, mantida em qualquer do caso a incidência, desculpa, durante o período de carência de juros e demais encargos. Então existiu? Existiu. Durante o período da pandemia? Sim. Durante o período da pandemia, hoje os bancos não estão trabalhando mais com carência, ou seja, suspensão de desconto de empréstimo consignado. Uma suspensão de desconto meio maquiada, porque era cobrada a incidência dos juros ali. Então acabava que você pegava um valor menor no final, né? Você ia solicitar ali o seu empréstimo, pegava um valor menor porque tinha mais juros do que as pessoas que pegavam sem ali a tabela de carência, tá? Então, teve a carência? Teve a carência durante o período de pandemia ali, que aumentou a margem ali em 5%, né, para pegar mais dinheiro ali, a pessoa poderia fazer uma parcela maior e junto veio esse artigo 4º que ficava facultado a concessão de carência por 120 dias, tá? Ponto. Então, se a gente for nessa lei aqui, essa lei concedeu ali uma suspensão dos consignados naquele momento ali de pandemia, depois os bancos pararam de trabalhar com isso, afinal de contas, não é uma lei que obrigou os bancos a colocar uma carência, tá? Então, 2024 aí, a gente não tem a possibilidade total de colocar ali uma carência de 180 dias, igual todo mundo, eu vejo gente batendo nessa tecla todo dia, falando carência 180 dias, carência 120 dias. Não tem, tá? Existe, olha só, a possibilidade, um projeto de lei que você vai ser, sem dúvida, você já vai ouvir falar dele, que as pessoas vão começar a divulgar, que é esse aqui, ó. Projeto suspende pagamento de empréstimo consignado em caso de estado de calamidade. Muita gente costuma divulgar, eu vejo vídeo no YouTube de pessoa divulgando isso aqui, só que não fala o principal. O principal é em caso de estado de calamidade, tá? Bancos não poderão aplicar novos juros ou correção monetária de saldo devedor. Proposta está em análise, ou seja, é um projeto de lei, ainda não está em vigor. Se perguntar para mim, Davidson, você acha que aprova? Você acha que não aprova? Não sei te falar, a gente tem que acompanhar porque é um projeto de lei. Ó, o projeto de lei 514 de 2024 suspende por até 180 dias o pagamento de empréstimo consignado por moradores. Não é a nível Brasil, não é todo mundo que vai ter, tá? Por moradores de município que tenham decretado estado de calamidade pública ou situação de emergência. Acho interessante o projeto, acho justo, tá? Suspender os empréstimos consignados ali por um tempo que o município esteja em estado de calamidade, afinal de contas a pessoa precisa do dinheiro dela, às vezes para alugar um outro imóvel, sair da casa, comprar alimento, então eu acho justo sim. O texto está em análise na Câmara dos Deputados, tá? Aí ele vai falar aqui, ó, empréstimo consignado é modalidade de crédito em que o valor das parcelas é descontado direto do salário do trabalhador ou do beneficiário recebido por aposentados e pensionistas do INSS. Pela proposta, possibilidade de suspensão deverá contar dos contratos com bancos oficiais. De outro lado, segundo o texto, a suspensão dos empréstimos consignados não alcançará operações firmadas após a decretação do estado de calamidade pública ou situação de emergência, e não poderá ser usada para descumprir obrigações, inclusive de cobrança de encargos e a inscrição em cadastros restritivos de crédito, tá? O prazo original do contrato suspenso deverá ser acrescido por tempo equivalente ao período da suspensão e por igual o número de parcelas aquelas suspensa. Ou seja, ele vai suspender por 180 dias, mas você vai terminar de pagar 180 dias depois, eles vai jogar para o final. É como se eles pegassem a parcela ali e jogassem para o final. Ao saldo devedor não poderão ser aplicadas as taxas de juros ou correção monetária. Então mantém aquele mesmo juros, tá? Aí ele fala sobre endividamento familiar, as mudanças climáticas, o baixo investimento em infraestrutura e a desigualdade de renda têm criado uma onda de calamidades públicas no país, disse o autor da proposta, o deputado Jorge Goetting. Eu espero que se pronuncie assim, do PL. Segundo o parlamentar, os empréstimos consignados consomem hoje 30% a 40% da renda das famílias mais pobres. A suspensão dessas obrigações em momento crítico, explicou ele,
foi sugestão da Associação de Moradores do Bairro Fundo de Canoas. A tramitação, o projeto tramita em caráter exclusivo e será analisado pelas comissões Integração Nacional e Desenvolvimento Regional de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, esse é um projeto de lei que vai suspender os consignados por 180 dias, mas apenas em estado de calamidade. Então, fique atento às notícias falsas que falam em suspensão de consignado 180 dias, suspensão de consignado 120 dias, tá? Porque de repente você cria uma expectativa de uma suspensão das suas parcelas do consignado, faz um outro compromisso com o dinheiro que você pagaria ali o seu empréstimo consignado, e isso vai virar uma bola de neve, e por causa de uma informação falsa, uma informação que não é concreta, uma informação que não é certa, você acaba se endividando ainda mais, tá? A gente aqui sempre fala de empréstimo consignado, eu sempre falo ali sobre os projetos de lei que estão em vigor, mas a gente tenta também dar super dicas para vocês, a gente tenta deixar vocês informados para vocês não cair em golpe, para vocês não cair aí nessas pessoas que levam informações incorretas e isso pode prejudicar aí o seu bolso, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Suspensão de consignado 180 dias existiu ali durante o período de pandemia, não existe mais, existe um projeto de lei em caso de estado de calamidade pública, ok? Eu vou ficando por aqui. Meu nome é Davidson Rodrigues, eu sou especialista em linha de crédito. Uma semana abençoada para você, que Deus ilumine o caminho.